Viveste de Física, Leis de Newton. Alternativa 1, Enem 2017. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança de seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 30 segundos de duração, e os bonecos que representaram os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Alternativa A, o primeiro. Alternativa B, o segundo. Alternativa C, o terceiro. Alternativa D, o quarto. Ou alternativa E, o quinto. Aqui a gente tem a representação do gráfico que o exercício nos ofereceu. Para a gente poder descobrir qual cinto causa menos lesões internas, a gente tem que ver o modelo que exerce uma menor força sobre o passageiro. Para isso, a gente pode lembrar lá das leis de Newton, usando a segunda lei de Newton, que tem a fórmula da força, que é massa vezes a aceleração. Nesse caso, a massa é igual por conta dos bonecos serem todos iguais. Então, para a gente poder obter a aceleração, a gente só vai ter o diferencial da aceleração. Nesse caso, a gente tem aqui no gráfico representado a aceleração em metros por segundo. Nesse caso, a gente vai ter que descobrir o cinto que faz a menor aceleração, ou seja, a menor pico máximo de aceleração. Para isso, a gente tem que ver qual deles tem uma menor variação imediata. Nesse caso, a gente pode aqui observar o cinto 2, que ele tem uma aceleração menor que todos eles. Então, por isso, a gente pode obter que o cinto 2 é o cinto que exerce uma menor força sobre o passageiro, sendo menos prejudicial para ele. Por isso, a alternativa certa é a alternativa B, o segundo cinto. Alternativa questão 2, ainda sobre leis de Newton. Essa é da Faculdade Cefet de Minas Gerais. A imagem ilustrativa. A imagem mostra um garoto sobre o skate em movimento, com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido ao princípio da inércia. Alternativa B, ação de uma força externa. Alternativa C, princípio da ação e reação. Ou alternativa C, alternativa D, força de atrito exercida pelo obstáculo. Nesse caso, é a clara imagem do princípio da inércia, que é o que a gente aprende lá quando estuda a lei de Newton, que aí o princípio da inércia nada mais é do que um corpo tende a manter o movimento que ele está sujeito. Ou seja, ele resiste com maior forma às alterações do seu estado natural. Então, por isso, como o garoto estava com o corpo projetado para frente, ao se impactar com um obstáculo no caminho, o corpo dele continuou com esse movimento para frente e não ocasionando então a queda. Então, a alternativa correta é a alternativa A, o princípio da inércia. Questão 3 vai falar um pouco sobre cinemática e movie. Para isso, a gente trouxe uma questão da FUVEST. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e distância percorrida após 3 segundos valem-se respectivamente a
Alternativa A, 6 metros por segundo e 9 metros. Alternativa B, 6 metros por segundo e 18 metros. Alternativa C, 3 metros por segundo e 12 metros. Alternativa D, 12 metros por segundo e 35 metros. E alternativa E, 2 metros por segundo e 12 metros. Para a gente resolver essa questão, a gente vai lembrar um pouco das fórmulas de movie e de cinemática. Primeiro, a gente vai marcar todas as informações que a gente tem. A gente descobriu que o veículo partiu do repouso, ou seja, V0 é igual a 0. Depois, o exercício nos disse que a aceleração equivale a 2. E o tempo que eles estão dizendo é igual a 3 segundos. Então, primeiro a gente vai descobrir a velocidade que esse automóvel foi o sujeito. Então, primeiro a gente vai usar a fórmula da velocidade, que é o V0, V igual a V0 mais A vezes T. Agora vamos substituir todas as informações que a gente colheu durante o exercício. O V é o que a gente deseja descobrir, o V0 é 0, mais a aceleração que é 2, vezes o tempo que é 3. Então, a gente vai obter que V é igual a 6 metros por segundo. Na segunda parte do exercício, a gente precisa descobrir a aceleração, a distância que esse carro percorreu. Então, para isso, a gente vai usar a função horária de move para calcular, que é a função do S igual a S0 mais V0 multiplicado por T mais meio, que multiplica A vezes T ao quadrado. Agora vamos substituir com as mesmas informações que a gente tem, adicionando o S0, que também equivale a 0, porque vamos considerar que o carro saiu de um ponto zero. Então, o S é o valor que a gente deseja descobrir, o S0 é 0, mais V0, 0, vezes T, que é 3, mais o meio, que multiplica a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 3, elevado ao quadrado. Vamos continuar aqui. Aqui a gente vai chegar no 0 por uma multiplicação a 0, e aqui vai vir a 9. Então, a gente vai ter meio multiplicado por 9 vezes 2, 18. Concluindo, então, S é igual a 18 dividido por 2, ou seja, S é igual a 9 metros. Depois de realizar as duas contas, a gente vai chegar aqui à alternativa A, que fala que o correto eram 6 metros por segundo e 9 metros está correto.